O número 7 na Bíblia indica plenitude. Muitos o denominam como o número da perfeição. Ele é mencionado várias vezes no Apocalipse. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis. Hoje estudaremos as 7 igrejas. As promessas dadas às 7 igrejas falam da graça de Deus e de como todas as coisas serão desenvolvidas. Então, um bom estudo para você. O tema que hoje nós vamos estudar fala a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Quando nós olhamos para os capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar mensagens de Deus dirigida a estas 7 igrejas. Por que Deus escolheu estas 7 igrejas em específico para enviar estas cartas? E qual a mensagem de cada uma delas e a relevância dessas cartas para os cristãos que vivem nos dias atuais? Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 2 e nós iremos voltar mais uma vez para a ilha de Pátimos. Foi lá nessa ilha, no final do primeiro século, que Jesus Cristo veio visitar João. Estão lembrados de semana passada, do nosso estudo do encontro de Cristo e João, cerca de 65 anos depois que João havia visto a Cristo? E ele agora vê um Cristo glorificado. Esta voz que falou com João diz assim no verso 10: Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, esse especialista, esse arqueólogo britânico chamado William Ramsay, ele escreveu uma obra muito importante. Ele é um arqueólogo muito famoso, escreveu vários livros, fez várias escavações nas terras bíblicas e ele disse assim: no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Então esse arqueólogo nos traz a visão de que essas 7 igrejas foram escolhidas porque eram principais cidades da Ásia Menor no final do primeiro século, quando João escreve o Apocalipse. Nós estamos falando do ano 96 ou 97 da era cristã. É aí que João está recebendo as revelações. E quando olhamos agora para o mapa das 7 igrejas na Ásia Menor, aqui estava a ilha de Pátimos, no mar Egeu, e você tem as cidades Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas estavam numa rota e as cartas foram enviadas a essas igrejas. É claro que haviam outras igrejas em outras cidades. Mas por que Deus escolheu estas 7? Porque cada uma destas igrejas, a situação espiritual que elas viviam nos dias de João, prefigurava uma situação espiritual que a igreja viveria em épocas posteriores. Então, quando você estuda os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós devemos entender de que nós estamos falando
sobre as igrejas nos dias de João, 7 delas, mas que vão agora passar a simbolizar o povo de Deus em 7 períodos da história. Está claro isso para vocês? Então nós vamos agora estudar as características de cada uma das 7 e em que momento da história elas se aplicam. Cada uma das igrejas vai receber uma apresentação, que é Cristo se apresentando, depois um elogio, uma reprovação, um conselho e termina com uma promessa. Esse é um padrão seguido por todas as 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas. Então vamos estudá-las. Começamos com Éfeso, capítulo 2. Essa cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana. E essa cidade tornou-se um importante centro de comércio, centro de negócios, porque havia em Éfeso um porto marítimo que facilitou o comércio da região. Éfeso teve o evangelho nessa cidade implantado pelo próprio apóstolo Paulo. E quando vamos para Atos capítulo 18, nós não vamos ler todos os versos, mas em Atos 18, conta-nos a história de que Paulo deixou nessa cidade um casal chamado Áquila e Priscila. E depois um tal de Alexandre. E esses 3 personagens, amigos de Paulo, formam o núcleo da igreja cristã em Éfeso. Isto lá por volta do ano 52. Então aí começou a igreja cristã em Éfeso. Agora, no final do 1º século, João vai escrever a sua primeira carta a esta igreja. Quais são as características que são apresentadas nessa carta? Esta igreja de Éfeso vai representar um período da história. Que período? Nós colocamos do ano 31 até o ano 100. Por quê? O que aconteceu no ano 31 de nossa história? Quem se lembra? A morte de Cristo, ano 31. E o que aconteceu no ano 100 de nossa era? A morte aproximada do apóstolo João. A data aproximada da morte de João. Então, a igreja de Éfeso, ela corresponde na profecia ao período da igreja cristã primitiva ou apostólica. O período em que ainda viviam os apóstolos. Então, era uma igreja caracterizada pela pureza. Porque veja, quem eram membros dessa igreja? Pedro, Paulo, Tiago, João. Era uma igreja poderosa. Os discípulos eram os líderes dessa igreja. Então, a igreja de Éfeso, a palavra Éfeso significa desejável. E parece que esse tipo de igreja era uma igreja desejável. Porque nesse período viveram os grandes nomes do cristianismo. Agora olha para o versículo 2 aí. Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes o quê? Mentirosos. O que é que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso? Há alguns que se declaram apóstolos e não são. E quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar primeiro uma advertência de Paulo, no capítulo 20, quando Paulo diz que após a partida dele, se infiltrariam no rebanho falsos pastores, que disseminariam mentiras na igreja. E nesse período de Éfeso, 2 mentiras que ameaçaram a igreja foi o docetismo e o gnosticismo. A palavra docetismo vem de dokel, uma palavra grega. E esse dokel quer dizer apenas uma aparência. Sabe o que eles ensinam? Eles ensinam que Cristo de fato não veio em corpo, em carne humana. Ele tinha apenas uma aparência. Já os gnósticos, ou gnosticismo, acreditam que há uma dualidade no ser humano. Isso eles beberam muito em Platão, né? O dualismo entre corpo e alma. E eles criam de que as coisas que você faz de mal
com o corpo não interfere na sua salvação, porque eles separam os atos do corpo das atividades da alma. Bom, isso é filosofia, isso não é teologia, isso é platonismo, isso não é Bíblia. Então essas foram ameaças que a igreja enfrentou. E quando eu leio aqui falsos apóstolos que não são de fato, eu me lembro de uma experiência de alguns que pregavam nos dias de Paulo e eles tentaram expulsar demônios. Isso está no livro de Atos, essa história, que ela é até meio cômica. E quando eles foram expulsar alguns jovens endemoniados, os demônios disseram assim para eles: olha, Jesus Cristo nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, e vocês quem são? E esses demônios atacaram esses falsos apóstolos, bateram neles, arrancaram as roupas deles e eles tiveram que fugir. Ou seja, falsos apóstolos. Você está entendendo o momento que vive a igreja de Éfeso? Então, esta igreja de Éfeso vivia um momento nos dias de Paulo, depois nos dias de João. E João, depois que sai da ilha de Patmos, veja, João não morreu lá, como alguns pensam. João sai da ilha de Patmos e volta para Éfeso. E João é um dos líderes da igreja de Éfeso. E lá em Éfeso é que ele morre. Então, essa igreja de Éfeso é a igreja da pureza apostólica. E João, quando ele morre, ele dá fim a esse período. No versículo 3 é dito: tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Quantas provas já os cristãos suportaram no período de Éfeso? Vamos começar com Pedro e Paulo, esses dois grandes homens do cristianismo, ambos mortos em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, ambos mortos em Roma. E cerca de 30 anos depois, o Apocalipse seria escrito, e lá ainda estava João, o vidente de Patmos. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi invadida por Tito, um dos generais de Roma, e foi completamente destruída. Aqui destruiu-se o templo que Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 80 foi construído ou terminada a construção do Coliseu Romano. E você sabia que quando o Coliseu foi inaugurado no ano 80, 5.000 cristãos foram mortos aí, nos meses de comemoração, de inauguração? Então, Éfeso foi um período difícil para os cristãos, um período de prova. Mas haviam ainda esperança para os membros dessa igreja. E o apelo de Deus é que eles voltassem ao primeiro amor. Ou seja, no versículo 4 é dito: você abandonou o primeiro amor, volta a esse primeiro amor. Qual amor? O amor dos apóstolos, a dedicação a Cristo, um zelo genuíno. Bom, nosso tempo avança, temos que correr. Segunda igreja, Esmirna, a partir do versículo 8. Esta igreja de Esmirna cobre o período do ano 100, aproximado da morte de João, até o ano 313. O que aconteceu no ano 313? Foi assinado aí o Edito de Tolerância de Milão. Eu vou explicar melhor. Leia comigo Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de quantos dias? 10 dias. Aqui começamos a interpretar as profecias de Apocalipse. Em profecia, cada dia em profecia representa um ano literal. Veremos isso com mais detalhes. Cada dia profético representa um ano literal. Se são 10 dias proféticos, são 10 anos literais. Agora, quando é que a igreja sofreu, dentro do período de Esmirna, 10 anos de perseguição? Esta perseguição começou com este imperador, Diocleciano. No ano 303, ele baixou um decreto em Roma para que todas as igrejas fossem fechadas e os bens dos cristãos confiscados. Começou no ano 303. E isso nos leva ao ano 313. Então foram 10 anos de perseguição. Só que no ano 312, Constantino
quando estava para ter uma batalha com Maxêncio pelo controle do império, diz a tradição que na noite anterior à batalha, que ocorreu em Roma, perto da ponte Milvio, ele teve uma visão. E ele viu no céu a seguinte escrita: in hoc signo vinces, em latim. E ele entendeu: sob este símbolo vencerás. E o símbolo que ele viu no céu foi uma cruz. No dia seguinte, ele mandou que fossem pintadas cruzes nos escudos dos seus soldados. E eles foram para a batalha. E Constantino venceu a batalha. Isso foi 312. E quando chegamos ao ano 313, o que ele faz? Ele assina um edito de tolerância, assinado na cidade de Milão, na Itália, dando liberdade de culto mais uma vez aos cristãos. Ou seja, terminou o período de 10 anos de perseguição. Então, Apocalipse 2:10 refere-se a esse período. Constantino depois foi batizado pelo Papa Silvestre, e eu visitei em Roma o batistério octagonal, que está atrás da Basílica San Giovanni in Laterano. E aqui está uma foto do local onde Constantino foi batizado no IV século pelo Papa Silvestre. E foi esse imperador que fez a união do império e da igreja. Nós veremos isso com mais detalhes ainda. Chegamos então à terceira igreja, Pérgamo. Esta igreja representa o período cristão de 313, Edito de Tolerância de Milão, até 538. O que aconteceu em 538? Começou a supremacia dos papas. Como foi essa história? Olha o versículo 13. Conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que é dito no Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo? Porque Pérgamo era uma cidade pagã. Haviam vários templos consagrados a vários deuses. E nesses templos se praticavam religiões não cristãs, politeístas, religiões voltadas para tradições, religiões voltadas para os deuses do paganismo. Por isso diz o Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Agora a história de Pérgamo estava para mudar, e ela começa a mudar com Constantino, que assina o Edito de Tolerância em 313. E em 380, Teodósio I vai promulgar um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Assim, agora a igreja de perseguida passou a ser a religião oficial. Mas ao mesmo tempo que tornou-se a religião oficial, ela arrefeceu na sua fé. Ou seja, ela começou a perder o poder. E ao invés da igreja mudar o mundo, a sociedade começou a transformar a igreja. Deus está convidando você, que é um fiel de Cristo, sabe para quê? Para abrir a porta do seu coração, para que a influência do Espírito Santo alcance sua vida. Eu vou convidar o pastor Jairo, é sobre isso que ele vai cantar agora. E ele vai falar que quando o vento do Espírito soprar, o seu coração tem que se abrir a esta influência extraordinária. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a
for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.